Na parábola que nós acabamos de ouvir, o administrador infiel, o Senhor elogia aquele administrador. No final pode levar a uma incompreensão de nós acharmos que ele estava louvando o administrador por ter agido desonestamente. Mas não é esse o sentido da parábola, Ele elogiou porque ele agiu com sagacidade, e dizendo que os filhos deste século, ou os filhos das trevas, são mais espertos, mais prudentes em seus negócios do que os filhos da luz. Eles usam de uma prudência humana ou de uma prudência da carne e se esforçam com prudência, pensam antes de fazer as coisas, depois agem para atingirem um fim humano ou um fim carnal. Então, assim como eles têm este cuidado para atingirem os seus objetivos, que muitas vezes são objetivos ruins, nós que temos um fim muito maior, muito mais importante e único, que é a nossa salvação, que é a vida eterna, mais prudência nós temos que ter. Então, o que é a prudência? Jesus fala nessa parábola dos filhos das trevas que nos seus negócios usam de prudência, mais do que nós. Em uma outra parábola, Jesus conta a história de 10 virgens que foram ao encontro do esposo e da esposa por uma festa de casamento. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. As prudentes levaram azeite de reserva em suas vasilhas, as imprudentes não. Então Jesus mostra aí que 5 eram prudentes e louva a essas prudentes. Em outro momento Jesus diz: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Jesus nos ensina e nos chama a atenção para essa virtude muito importante, que é a virtude da prudência. E é sobre essa virtude que eu gostaria de falar com vocês hoje, que é tão importante. O que é a prudência? A prudência é a virtude que inclina a nossa inteligência ou a nossa razão, iluminada pela fé, a escolher os melhores meios que nós devemos utilizar para atingir os nossos fins, subordinados ao fim último, que é a salvação. A prudência nos dá o equilíbrio nas nossas ações. A prudência é aquela virtude que governa todas as nossas ações em vista de um fim. A prudência, diz Santo Tomás, são os olhos da nossa alma e nos mostram as nossas ações. Um outro santo diz que a prudência é como aquele cocheiro que vai na carruagem guiando os cavalos para que eles parem, sigam, virem à direita, virem à esquerda. Então a prudência é essa virtude que governa todas as atitudes para podermos praticar as outras. Fé e razão são duas asas que o espírito humano utiliza para poder chegar e contemplar a verdade. Isso diz aquela encíclica Fides et Ratio, do João Paulo II. Fé e razão. A razão, que é a nossa inteligência, iluminada pela fé, deve nos dizer o que é que eu tenho que fazer ou deixar de fazer, para assim eu governar bem as minhas atitudes e alcançar assim o fim que eu desejo e, no final, a vida eterna. A prudência é a virtude do equilíbrio. Nós costumamos dizer que a virtude ela está no meio. Os extremos são sempre arriscados, sempre perigosos. A virtude do equilíbrio, a virtude que equilibra as nossas palavras, as nossas atitudes, é a virtude da prudência. Por exemplo, eu sei que eu tenho que fazer jejum. É importante fazer uma penitência, mas sei também que eu tenho que fazer jejum com equilíbrio. O que seria o desequilíbrio? Ou não fazer nada, ou fazer demais. Eu sei que eu preciso conversar, eu preciso tomar atitudes e falar palavras com as pessoas. Qual é o equilíbrio? Falar o necessário, na hora certa, do modo certo, e falar. Isso é o equilíbrio. O que é o desequilíbrio? Nunca falar nada, ou
falar demais. Então a prudência, ela me dá esse equilíbrio para eu, decidindo as coisas, eu saber o que fazer, depois como fazer, quando fazer. Então me dá esse equilíbrio. É como uma luz ao redor da minha vida, diz São Francisco de Sales, que me ilumina para que eu não erre o caminho. Mas como é difícil a gente ser prudente. E a imprudência que nos leva a muitas quedas. A prudência é aquele juízo prático nas coisas do dia a dia, que me diz em cada caso o que convém fazer ou deixar de fazer, o como fazer, quando fazer, e me mostra a melhor maneira para eu fazer as coisas. Isso é prudência. Agora, o que é imprudência? É o contrário. E quais são as consequências da imprudência? Nós vivemos hoje numa sociedade muito imprudente. A gente aprende a ser imprudente desde criança. A imprudência é sempre fruto da nossa imaturidade. Se eu disser assim, puxa, mas imaturidade, eu já tenho 50 anos, 60 anos, ou 30, ou mais, e sou imprudente? A prudência é característica das pessoas maduras. A imprudência é sempre sinal de que alguma coisa você precisa amadurecer na vida. Não importa a sua idade. A gente pode ter gente imatura com 60 anos, 70 anos. Como pode ter gente madura com 20, até menos talvez. Porque a maturidade não está necessariamente ligada à idade, deveria. Mas se você não se trabalha nessa virtude da prudência, você vai ficar sempre imaturo. Se não é imaturo em algumas coisas, pode ser em outras. Por exemplo, exemplos de imprudência. A pessoa precipitada nas palavras. O que vem na boca vai falando. Isso é imprudência. E depois se arrepende. Puxa vida, tinha que ter ficado calado. Como eu sou linguarudo. Imprudência. Pessoa que toma as atitudes bruscas, precipitadas. Quando vê, já fez. Gritou, ou brigou, ou tomou uma atitude, maltratou alguém, ou adulou alguém. Pode ser o contrário. Isso é fruto de imprudência. Por exemplo, a imprudência nos faz deixar as nossas rédeas da vida soltas, nas mãos das emoções. Aquele que se deixa levar pela emoção do momento, ou que seja a ira, não controla a sua ira e começa a brigar por qualquer coisa, ou a inveja, já pensa mal do outro e já deseja o mal, ou o amor próprio, ou a ambição, ou o imprudente é aquele sentimentalista que se deixa levar pelos sentimentos, sem o uso da razão, se deixa conduzir pelo sentimento e pela emoção do momento. É aquele que não usa a razão e age sempre mais por impulso do que de pensar bem antes de fazer as coisas, ou de falar, ou de deixar de falar. A imprudência leva a pessoa a ter uma certa moleza no agir e nunca toma atitudes e deixa a coisa rolar e acontecer. A imprudência faz com que a pessoa decida as coisas movidas pelos seus nervos, pela afobação, pela sua palavra sem, como disse, sem pensar. Tudo isso são movimentos de imprudência. O imprudente não evita as ocasiões de pecado, porque perde o controle dos seus próprios atos. Sabe que tais atitudes vai levar a uma queda, mas mesmo assim ele se arrisca. O imprudente, ele não tem autocensura, muitas vezes, ele não tem essa autocensura, simplesmente se deixa levar e se expõe a situações, a atitudes ou a pessoas, porque ele perdeu o sentido da autocensura. O imprudente, em geral, é assim, seja diante de pessoas, seja até quando está sozinho ou achando que está sozinho. O imprudente não imagina que uma atitude sua ou uma palavra sua pode escandalizar outra pessoa, ou o seu modo de viver, de fazer as coisas, ou de se comportar, ou a sua postura pode levar a uma queda de alguém, ou a sua própria queda.
O imprudente, ele não cuida daquele que vê, daquilo que ele ouve. Ele se expõe a certas ocasiões de pecado e diz: isso não interfere no meu pensamento. Então não me importa se eu leio esse livro, se eu assisto àquele filme, se eu tenho contato com tal ou tal situação, tal ou tal pessoa. O imprudente, ele deixa as coisas rolarem e acontecerem sem nada que o conduza a não ser o momento. Então ou ele é rígido nas atitudes e é fundamentalista, ou ele é o contrário, é liberal, largado, pode acontecer o que for. O imprudente pode cair no escrúpulo, achar que tudo é pecado, e ao mesmo tempo virar o contrário e achar que nada é pecado. Porque a imprudência desequilibra a pessoa espiritualmente, moralmente e também até psicologicamente, e a pessoa toma atitudes mais movida por suas paixões ou pelo momento. O imprudente, muitas vezes, quando vai escrever as coisas lá nas redes sociais, não imagina as consequências daquilo que ele está escrevendo e o que pode acontecer depois, ou como aquilo pode ser utilizado. O imprudente, ele é descuidado, ele vai pisando nos lugares sem olhar onde está pisando, e de repente, pisa na lama. E assim vai nas redes sociais, como tem gente imprudente. E responde mal ao outro, e depois o outro responde, e fica aquela briga em torno de nada. E só um batendo no outro, sem rumo algum, sem necessidade alguma, onde a verdade é a única que ficou de lado. Porque o imprudente procura sempre, quando comete uma coisa errada, para não voltar atrás por falta de humildade, continua repetindo e repisando, e muitas vezes ir partindo para a ofensa pessoal, só para garantir o seu amor próprio. Consequência de gente imatura e imprudente. O imprudente, ele ofende, machuca, cria desconfianças, perturba o ambiente. Como é difícil quando a gente é imprudente para resolver os problemas. Por causa, às vezes, de uma atitude imprudente, a pessoa destrói a própria vida ou a vida de outras. Quantos sonhos são destruídos por causa de uma atitude imprudente? Já pensaram nisso? Se eu não tivesse ido naquele lugar, se eu não tivesse me encontrado com aquela pessoa, se eu não tivesse participado daquele ambiente, se eu não tivesse tomado aquele primeiro gole, se eu não fosse, mas agora vem as consequências, e muitas vezes isso destrói toda a vida da pessoa, de outras, por causa de uma atitude imprudente. Ou por causa de um silêncio que a pessoa deveria ter agido, falado, ou porque simplesmente não pensou antes de agir e agiu de modo precipitado. Padre, é difícil, hein? Porque nós somos imprudentes a todo tempo. A característica principal da imprudência, além da impulsividade no falar e no agir, ou no não falar e não agir, a segunda característica, que é muito comum hoje, é a superficialidade. Nós vivemos numa época em que nós, em geral, somos pessoas superficiais. O catolicismo no Brasil é superficial. Isso está na origem da nossa própria evangelização. Nós fomos educados assim, a não nos aprofundarmos na nossa fé. Graças a Deus, hoje há muita gente que busca se aprofundar, que busca estudar, que busca conhecer as razões da fé, que busca ir ao catecismo, que procura realmente conhecer profundamente. Mas o comum das pessoas é ter a religião como algo superficial, apenas algo de um ritual que participa no domingo, quando vai e volta para casa e está tudo muito bem, mas não sabe nada, não estuda nada, não conhece nada, não se aprofunda na vida católica. Então não conhece e de repente vem um inimigo e vem com uma conversa enganosa e a pessoa cai. Por quê? Porque não tem profundidade.
Então, o nosso catolicismo é esse catolicismo que se chamava antigamente catolicismo com cheiro de flor de laranjeira. É tudo muito gostoso, muito bonito, mas ninguém conhece a doutrina, não se aprofunda, não estuda. Isso é muito mal. Isso leva a imprudências, das pessoas se exporem a situações ruins da sua vida e se perdem. Mas e agora, como ser prudente? Os autores dão 3 passos para nós tomarmos atitudes de prudência. E que eu vou dar para vocês aqui, e é importante colocar em prática, porque vocês vão perceber, que muita gente acredita que já faça isso, sem perceber, mas é importante na hora de tomar certas atitudes, que dá tempo realmente para seguir esses 3 passos. Vamos olhar essa parábola. Aquele homem foi prudente, mesmo para coisas desonestas. Ele foi chamado a atenção: dá contas da tua administração, porque não poderás mais ser o feitor. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Parou para pensar. E agora? E começou a refletir: o que é que eu vou fazer, porque ele vai me tirar da administração. Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Então tenho um problema, tenho uma situação para resolver. O meu primeiro passo é resolver? Logo? Não. Parar para pensar. Então primeiro pense, delibere com maturidade, olhe os pontos diversos, vença aquela preguiça de pensar que nós muitas vezes temos. Ah, meu Deus do céu, eu tenho que ficar pensando nisso, porque pensar cansa também. Pensar dá trabalho, mas tem que pensar. Reflita. O que é que está acontecendo comigo? Nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. O que tem de bom nessa situação? O que tem de mal? Tenha tempo de pensar sobre a sua vida. Você já parou para pensar na sua vida? Como ela está sendo hoje? Quais são as razões que você tem de viver? Quais são os pontos bons ou ruins em vista da sua santificação, da sua salvação, ou mesmo do ponto de vista do dia a dia? Cultive o hábito de ler. A leitura nos ajuda à reflexão também. Algumas pessoas gostam de escrever. Ótimo, o importante é que você reflita. Pare e pense. Não abra a boca para falar sem pensar. Primeiro reflita. Lembre do seu passado ou de histórias parecidas com a sua e comece a pensar o que aconteceu se tomar tal ou tal atitude. Faça uma memória, da sua vida. Peça conselho a alguém, alguém que você confie. É muito bom quando a gente está em uma situação de dificuldade com dificuldades para resolver ou para tomar atitudes. Se aconselhe com alguém. O que é que eu devo fazer? Mas aconselhe-se com confiança. E você que recebe alguém e que alguém vai te pedir um conselho, não é para mandar fazer uma coisa ou outra, mas para ajudar a pessoa a pensar, a iluminar. Você já percebeu esse ponto? Já viu aquele outro? Já viu aquela atitude, se você tomar, o que pode acontecer? Então peça conselho. É um sinal de humildade quando nós vamos a alguém e dizemos: eu estou em dúvida, eu não sei o que fazer, eu estou refletindo. O que você acha? O que você pensa? Não é? Esse é sinal de humildade, porque nós não sabemos tudo. Não sabemos tudo. Ninguém sabe tudo. Então peça um conselho. Ou então aconselhe alguém. Não diga, por exemplo, quando o marido chega para a mulher: o que eu devo fazer? Ela diz: não sei, você que sabe. Não é assim que funciona. O marido ou a mulher chega para o marido: que eu queria fazer tal coisa, o que é que você me diz? O que você resolveu, eu assino embaixo. Não é assim. Ajude o outro. Não seja inseguro, não passe insegurança para as pessoas. Então, a primeira coisa é reflexão. Refletir. Segundo, refletiu, viu o problema? Agora é hora de julgar. Julgar uma coisa e outra. Julgar, avaliar os diversos pontos do problema. As vantagens e desvantagens se você tomar tal ou tal atitude. Como fez aquele feitor. Olha, eu já sei o que eu vou fazer. Então, começou a pensar: eu vou dizer para aquele homem que tal coisa. Vou dizer para aquele outro tal coisa. E eu sei que ele depois vai me receber quando eu for dispensado desse trabalho.
Então, aquele que julga, ele pondera os dois lados, as duas posições, as duas atitudes e vê as vantagens e desvantagens de uma coisa ou outra que ele vai fazer, ou vai falar, ou vai escrever, que seja. Mas é preciso ter essa capacidade de julgar. Gente, isso é uma capacidade humana. Deus nos deu essa capacidade de julgar, de ponderar as coisas. Se nós somos precipitados, não julgamos, não temos essa capacidade de reflexão e de julgamento, nós vamos viver como? No impulso, igual criança. Vamos agir igual criança, que no impulso vai lá e faz. E aí vem o perigo. Nós não somos mais crianças. Não vamos agir por impulso. E o julgamento nos ajuda a isso. Vai discernir então depois qual é a vontade de Deus. O que é que Deus quer de mim diante dessa situação? Eu tomando tal resolução. Depois vou discernir as prioridades das minhas ações. O que é que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois. As consequências que eu vou, de cada atitude que eu vou tomar. Isso o prudente faz assim. Depois sim, eu vou agir. Tomo a decisão e vou para a ação. Vou vencer o comodismo, vencer o meu medo. Não vou cair naquela cautela de ficar sempre esperando as coisas acontecerem. E vou entrar para a ação. Decido e faz. A pior coisa que existe na vida é quando a pessoa não tem capacidade de decisão. Porque a liberdade de decisão é aquilo que existe mais próprio do ser humano. Reflete e decide. Se a gente perde essa capacidade de decisão, a gente vira escravo. Por isso o totalitarismo, ele destrói o ser humano, porque torna o homem escravo. Você não é capaz de decidir mais nada. E essa é a pior escravidão. Não é a escravidão física, de alguém que te obriga a fazer uma coisa ou outra, mas quando você perde a capacidade de decidir. E você tem essa capacidade que Deus deu. Escolha o que vai fazer e depois veja as consequências do que vai fazer. E assuma as consequências. Mas decida. Não seja uma pessoa indecisa. Vamos para que lado? Não sei. Vai fazer o quê? Não sei. Não sei. Não sei. E lógico que o mundo vai passando, a terra vai girando e a pessoa vai numa eterna dúvida para sempre. O imprudente é assim: ou decide precipitadamente, ou nunca decide nada. E é claro que não vive. A nossa vida é cheia de decisões. E quando nós decidimos uma coisa, meus irmãos, nós abdicamos de outras. Quando eu escolho sentar nesse banco, eu abdiquei de sentar em todos os outros. Quando eu escolho ficar com alguém para sempre no matrimônio, eu abdiquei de todos os outros, todas as outras. Quando eu escolhi tal trabalho, eu abdiquei de outros. A nossa vida é cheia de escolhas, e toda escolha exige renúncias. E toda renúncia nos faz sofrer, porque eu também quero e eu quero tudo. Porque muitas vezes eu sou igual criança, quero tudo, mas não posso ter tudo. Então eu tenho que ter essa capacidade de saber escolher bem as coisas e saber renunciar e viver as renúncias de outras. Aí eu vou ser uma pessoa prudente. E a prudência é algo que a gente vai adquirindo com o tempo e é preciso sempre se exercitar nesse sentido. De vez em quando a gente tem uma recaída, mas é preciso sempre voltar atrás ou retomar o caminho e ter o bom governo das coisas. Porque senão a gente se dá mal, por causa de atitudes que a gente deveria ter feito e não fez, ou que não deveria ter feito e fez. Por isso Jesus Cristo disse: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simples como as pombas, porque a pomba vê o seu foco, é lá, para lá que eu vou. E prudente como a serpente, porque a serpente vai administrando o caminho e vai escolhendo o melhor caminho, driblando os obstáculos para chegar ao seu objetivo. Assim Jesus nos diz: sede prudentes como as serpentes. E a vida é assim, meus irmãos. A nossa vida cristã é assim também. Temos que aprender a
administrar o tempo, administrar nosso espaço, administrar nossas palavras, nossas atitudes, administrar nossa vida em vista de um fim, não agindo precipitadamente. É claro que existem certas coisas que tem que agir rápido. Aí é a graça de Deus que tem que vir junto, porque senão a gente não pode. Se eu dar um grito de uma criança que está caindo lá, não vou ficar refletir, depois julgando, mas tem que ser rápido. Pá, corre lá e pega. Evidente. Mas não é o comum nas grandes decisões que nós temos que tomar ou que temos que praticar no nosso dia a dia. A vantagem nossa é que nós temos a graça de Deus, porque a virtude da prudência é uma virtude também sobrenatural, nos leva à prática de outras virtudes. Então, para o cristão, a prudência, ela é praticada com a graça. Então, a oração, né, a confiança em Deus, sempre renovar esse objetivo de servir a Deus, a gente vai crescendo cada vez mais na prudência. E Deus nosso Senhor vai nos abençoando. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que diz lá na ladainha, né? Virgem prudentíssima, rogai por nós, né? É o exemplo maior de prudência que nós temos. Prudência nas palavras, nas atitudes. Imagine, por exemplo, quando Jesus, lá naquela festa de casamento, faltou vinho. Foi que Maria disse para Jesus. Como Maria chegou para Jesus? Está vendo aí? Não tem mais vinho. Olha que coisa horrível. Vai passar vergonha a todo mundo. Que desespero. O pessoal está querendo vinho. Está todo mundo reclamando. Nossa Senhora falou assim? Seria imprudência dela. Chegou para Jesus, eles não têm mais vinho. Pronto, não precisa falar muito. E ela sabia o que ia acontecer. E Jesus vai e atendeu a sua mãe. Então e assim também a pé da cruz, né? Ela não interferia na vida de Jesus, ela deixou, né? Respeitando. São atitudes prudentes de Maria, e que nós vamos ver até o pé da cruz, né? Depois da cruz, lá no cenáculo, aquela virgem prudentíssima. Então, peçamos a ela que interceda por nós, para que nós sejamos sempre prudentes. Tá bom? Se Deus nosso Senhor, se vocês quiserem aprofundar isso, tem lá as obras espirituais, várias falam sobre a prudência, tem lá o compêndio de ascética e mística, fala da prudência, tem um livrinho muito fininho, né, chamado Arte da Prudência, do Gracian. Um livro lá do tempo da Idade Média que vale a pena, tem umas frasezinhas lá muito interessantes e que vão nos orientando de como agir diante das diversas atitudes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.